Agora, eu quero falar esta tarde sobre um tema que anunciei, dores de parto. Agora, isso parece muito mal, porém está na Bíblia. Eu creio que Jesus aqui estava falando de como ele disse, vós tereis tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Falando a seus discípulos aqui, sabendo que o nascimento do cristianismo estava vindo à existência. E agora o velho tem de morrer para que o novo nasça. Para ter algo que dê à luz, tem de se ter dores de aflição. E eles certamente iam passar pela dor da aflição e angústia, para virem da lei para a graça. O nascimento natural, normal, tipifica o nascimento espiritual. Todas as coisas do natural são tipos do espiritual. E nós verificamos, se olhamos aqui fora no chão e vemos uma árvore na terra crescendo, está se esforçando para viver. Isso serve para mostrar que há uma árvore em algum lugar que não morre, porque ela está clamando por alguma coisa. Nós encontramos pessoas, não importa quão idosas, quão enfermas, em que condição, elas estão clamando para viver, porque isto mostra que há uma vida em algum lugar onde nós vivemos para sempre. Note quão perfeito. Agora, em 1 João 5,7, creio que é, se não estou enganado, isto diz, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. 3 são os que testificam na terra, que são a água, o sangue e o Espírito. E eles concordam num. Agora note, os primeiros 3 são um, os segundos 3 são terrenos, os quais concordam num. Não se pode ter o Pai sem o Filho, não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Porém, pode-se ter a água sem o sangue e o sangue sem o Espírito. Eu penso, através de nossas eras, provou que isso é verdadeiro. Água, sangue e Espírito, justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo. Isso tipifica ou faz um antítipo, o qual se tira do nascimento natural. Veja, quando uma mulher ou qualquer coisa para dar à luz para nascimento, a primeira coisa que acontece, a ruptura da água, um nascimento normal. A segunda coisa é o sangue, e então vem vida. Água, sangue e espírito. E isso constitui o nascimento natural normal. E assim é no campo espiritual. É água, justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo-o como seu Salvador pessoal e sendo batizado. Segundo, é a santificação do Espírito, em que Deus limpa o Espírito de todos os elementos do mundo e o desejo do mundo, e então o Espírito Santo entra e dá novo nascimento, e enche esse vaso santificado. Por exemplo, assim, agora que eu lhe disse, o que você não crê, ponha de lado e então coma a torta. Note, agora um copo está caído lá no galinheiro, você simplesmente não apanha isso e põe em sua mesa e o enche de água ou leite? Não. Ao apanhá-lo é justificação, limpá-lo é santificação, porque a palavra grega santificar é uma palavra composta que significa limpo e separado para serviço, não em serviço, para serviço. Então, quando você o enche, ele é posto em serviço. Desculpem isso agora, não para ferir. Aí é onde vocês peregrinos da santidade, nazarenos, falham em caminhar até o Pentecostes. Vocês foram limpos pela santificação, porém quando estavam prontos para se pôr em serviço pelos dons de falar em línguas e outras coisas, vocês rejeitaram isto, caíram de novo no galinheiro. Estão vendo? Agora isso é o que acontece. Isto sempre faz isso. Agora, não para criticá-los agora, mas apenas eu quero tirar isso do meu coração. E isso está queimando em mim desde que estive aqui, de modo que é melhor que eu faça. Simplesmente se a graça de Carl e Demos e os demais e a de vocês todos, eu tentarei fazer o melhor que puder para livrar minha alma disso. Vejam, então compete a vocês. O normal tipificando o espiritual.
Agora nós verificamos então, e é plenamente nascido. Quando o bebê, comumente... Agora, quando a água rompe, você não tem de fazer muito acerca disto. E quando o sangue vem, você não tem de fazer muito acerca disto. Porém, para que a vida entre no bebê, você tem de lhe dar umas palmadas e fazê-lo gritar. E isso é Agora, sem instrução, como meus irmãos aqui são tão bem treinados nisto, a deles, porém, eu tenho de tomar a natureza para tipificar isto. E aí está você. Foi isso que aconteceu. Precisou de umas boas palmadas para fazer chegar isto a eles. Agora, você toma algum tipo de choque. Talvez não tivesse de bater nele, mas apenas chocá-lo um pouco. A própria ideia de ele estar nascendo algumas vezes fará isto. Agarre-o, sacuda-o. Se ele não começar a respirar, bata nele um pouco e então ele grita em línguas desconhecidas para si próprio, eu suponho. Porém, ele de qualquer maneira, e ele está fazendo um barulho. Eu penso que se um bebê nasce apenas sem vida, sem nenhum som, nenhuma emoção, esse é um bebê morto. Esse é o problema com a igreja hoje, o sistema. Nós temos muitas crianças nascidas mortas. Isso mesmo, elas precisam de uma surra do Evangelho, veja, e assim para acordá-las, para trazê-las a si, de modo que Deus possa soprar nelas o fôlego da vida. E agora nós encontramos que isso é tão verdadeiro. É teologia rude, porém é verdade de qualquer maneira. Assim, note, no nascimento de uma semente, a velha semente tem de morrer antes que a nova possa nascer. Assim, portanto, a morte é dura a qualquer hora. Deste modo, é dolorosa, é aflitiva. O nascimento é a mesma coisa porque você está trazendo vida ao mundo e é doloroso. Jesus disse que sua palavra era uma semente que um semeador saiu a semear. Agora, todos temos conhecimento disso. E quero ensinar isto como uma lição de escola dominical, porque é domingo. Note, então, esta palavra sendo uma semente, porém, lembre-se, a semente está somente produzindo uma nova vida quando ela morre. E essa é a razão porque foi tão difícil para aqueles fariseus compreenderem nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam sob a lei, e a lei era a palavra de Deus em forma de semente. Porém, quando a palavra se fez carne e se tornou não lei, mas graça, agora a graça e a lei não podem existir ao mesmo tempo, porque a graça está tão acima da lei que a lei nem mesmo está no quadro. E, portanto, foi tão difícil para os fariseus morrerem para sua lei, de modo que a graça pudesse nascer. Porém, isto tem de avançar. As duas leis não podem existir ao mesmo tempo. Não pode existir uma lei que diga que você pode atravessar este semáforo e a outra que diga que você não pode atravessá-lo. Uma diz que você pode e uma diz que você não pode. Elas têm de ser uma lei de cada vez. Talvez, certa vez, você pudesse tê-lo atravessado. Cautela, atravessá-lo. Porém, desta vez está vermelho. Pare, está vendo? E assim não podem existir duas leis ao mesmo tempo. Agora nós notamos que sempre, meu pensamento agora para vocês é que requer dor, aflição, desconforto. Veja como aqueles fariseus morreram para aquela lei através de dor, aflição, desconforto. Porém, tem de ser. Agora nós encontramos que a chuva que produz frutos sobre a terra nasce, como o poeta disse, nos campos do trovão, em céus rotos e recortados. Porém, se não tivéssemos o trovão e os céus rotos e recortados, a pequena gota destilada de chuva que foi levantada dos oceanos e destilada do sal não nasceria. Requer-se esse relâmpago, estrondos do trovão, coisa temível, rota, rude, para produzir as suaves gotas d'água das pétalas. Requer-se dor para produzir nascimento. Requer-se morte.
E à medida que as nuvens morrem, a chuva nasce porque a chuva é parte dessa nuvem. Uma tem de cessar de modo que a outra possa existir. Agora aí, meus irmãos, aqui alguns deles seriam capazes, eles poderiam lhes dar todas as leis dessas coisas. Eu não posso. Agora passemos a uma coisa diferente, só como uma pequena prova. Eu acho que uma das flores mais bonitas, todos têm suas próprias ideias sobre elas. Porém, acho que a flor mais bonita que praticamente já vi é lá no leste, nosso lírio d'água. Quantos já viram um lírio d'água? Oh, não há simplesmente nada como ele para mim. Porém, vocês notaram o que esse lírio d'água teve de ser? Eu me lembro do que Jesus disse: olhai para o lírio, como ele trabalha e fia. Porém, eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles. Porque a glória de Salomão e sua pompa era toda artificial. Porém, o lírio, em sua beleza, é vida, que o está tornando belo. Não alguma cobertura artificial, pintura. Do mesmo modo que nossas mulheres, eu não acho que você tenha de ter todo este verde, você sabe, esses cílios postiços, você sabe, salientes dessa maneira, e toda essa manicure, ou não, eu misturo essas coisas, por toda a sua face para torná-la bonita. Bonito é quão bonito se procede. Se você acrescentasse um pouco de Atos 2:4, misturasse isto tudo junto, o pequeno João 3,16, isto superaria qualquer coisa que Max Factor já tentou preparar, está vendo? Seu esposo a amará mais, todos os demais o farão, tenho certeza que Deus o fará. Lírio, ele disse, olhai para ele como cresce e trabalha, tem de se levantar. Este pequeno lírio da lagoa, veja através de onde ele vem. Lodo, sujeira, barro, águas barrentas, águas turvas. Ele abriu o caminho através de tudo isso, este pequeno germe de vida, esforçando-se desde o fundo da lagoa, onde as rãs e coisas tais estão, e então se levanta através de tudo isso. Porém, quando chega à presença do sol, ele nasce. A pequena semente se abre repentinamente para a vida. Ele não pode fazer isso até que passe por todo esse processo. Ele tem de se levantar através disso, e isso é o que faz isto. É porque o sol, ele próprio, é o que o está puxando. E quando ele se põe completamente acima de todas as águas turvas e sujeira e coisas tais, então ele está tão feliz. Ele simplesmente distribui sua vida livremente. E é uma bonita vida quando ele chega à presença daquilo que o está puxando para cima. Eu acho que esse é um bonito tipo da vida cristã, quando algo o está puxando para fora do mundo, até que um dia você nasce exatamente na sua presença, pelo Espírito Santo. Que bonito! Se tentar ajudá-lo, você o matará. Como um pintinho quando está nascendo. Você sabe, você já reparou num dos pequeninos bem no topo do seu biquinho, ou qualquer pássaro que nasce do ovo? Ele está amadurecendo. Esta velha casca de ovo, as velhas partes internas, os ovos têm de se decompor, e ele tem de tomar seu biquinho e raspar de um lado para outro, até que rompa a casca. Nós chamamos isso de abrir caminho bicando, lá em Kentucky, de onde venho. Abrir caminho bicando. Nunca descobriram uma maneira melhor. Está vendo? Está vendo? Por quê? É a maneira provida por Deus. Tente ajudá-lo, você o matará. Quebre a casca dele e ele morrerá. Está vendo? Ele tem de labutar, forçar e romper. É assim que um cristão tem de fazer.
Não é alguém simplesmente apertando-lhe a mão, aceitando você. Você tem de se pôr ali até morrer, apodrecer e nascer no reino de Deus. É a maneira provida por Deus. Você não entra por livro ou apertar mãos e se unir, se encher, puxar para baixo. Você pura e simplesmente tem de escapar da velha casca. Note, jamais descobriram maneira melhor. Não descobriram nenhuma maneira melhor para um bebê obter o que ele quer, além da maneira de Deus para isto. Agora, quando esse bebezinho nasce, você poderia instalar uma campainha aqui ao lado do seu bercinho, dizer: meu filhinho, eu sou um teólogo no método. Eu li livros sobre como criar um bebê e eu lhe digo, você é uma criança moderna. Você nasceu num lar moderno por um pai moderno. Quando estiver com fome ou precisar da mamãe ou de mim, basta tocar a pequena campainha. Isto nunca funcionará. A única maneira dele poder obter o que quer é pedir chorando. Essa é a maneira de Deus. Essa é a maneira como nós obtemos o que queremos, é pedir chorando. Chorar! Não fique envergonhado. Diga, estou faminto por Deus. Não importa se tem os diáconos, pastores ou quem quer que esteja em volta. Grite mesmo assim. Os Jones estão sentados ali. Que diferença faz? Chore! Essa é a única maneira que há para se obter isto até que você consiga ajuda. Ele ensinou isso quando esteve aqui na Terra. Você sabe, acerca do juiz injusto. Uma gotinha de orvalho. Eu não sei a fórmula dela. Talvez houvesse uma ciência aqui de... Eu vou dizer da maneira que eu penso. Poderia ser algum tipo de grupo congestionado de atmosfera que se reunisse numa noite escura e ela cai na Terra. E quando cai, ela nasce de noite. Porém, de manhã, ela se encontra ali fria e tremendo numa folhinha de grama ou pendurada no seu varal. Porém, logo que o sol sai a brilhar, você notou quão feliz ela fica? Ela simplesmente brilha e estremece, porque ela sabe que é essa luz do sol que vai puxá-la de volta para onde ela estava no princípio. E assim é todo homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus. Há alguma coisa quando a luz se espalha sobre nós que ficamos felizes, porque sabemos que voltaremos ao lugar de onde viemos, do seio de Deus. Pode cintilar de alegria quando o sol a atinge naturalmente, sabendo que está indo para o lugar de onde veio. Pequenas coisas simples, porém, nós poderíamos prosseguir com elas, todavia, encontremos alguma outra coisa. Sabemos que a velha semente tem, antes que a nova semente possa sair da velha semente, ela tende a apodrecer absolutamente. Não morrer somente, mas apodrecer depois que está morta. Sabemos que isso é verdade. É a mesma coisa no novo nascimento. Nós nunca voltamos, mas avançamos quando se nasce de novo. E é por isso que eu penso hoje que nós temos melhor dizendo, novos nascimentos genuínos. É porque a semente talvez, se simpatizará com a palavra ou a pessoa, mas eles não querem apodrecer do velho sistema em que estavam. Eles não querem sair dele. Eles querem permanecer no velho sistema e alegar o novo nascimento, ou a mensagem da era. Nós encontramos isso sob a era de Lutero, Wesley, Pentecostais e todas as outras. Eles ainda tentam ficar agarrados ao velho sistema e alegar isso. Porém, a era do velho sistema tem de morrer, apodrecer para produzir a nova. Mesmo assim, eles querem ficar apegados. Note, eles sabem que o velho sistema está morto, porém simplesmente não querem apodrecer para saírem dele. Agora, apodrecer é quando ele é realmente liquidado. Quando uma alegação é feita de que eles são nascidos de novo, porém uma alegação é somente um sinal de gerado, apodrecido produz um novo nascimento.
tem de apodrecer dele, exatamente como fizemos em todas as eras, através da Wesleyana e assim por diante. Porém, o negócio é, depois disso, o novo nascimento nasce. Wesley ou Lutero veio com uma palavra: o justo viverá da fé. Bem, ele não mais pôde se apegar ao velho sistema, ele teve de sair dele. E então, quando os calvinistas levaram a igreja anglicana a tal condição, sob a doutrina calvinista, que Deus levantou uma doutrina arminiana, que foi John Wesley, o velho sistema teve de morrer para que o novo viesse. E quando a era de Wesley cessou e todas as pequenas eras ou folhas que saíram no talo ou na borla no tempo de Wesley, veja, quando o Pentecostes saiu com a restauração dos dons, eles tiveram de sair dos batistas, presbiterianos, peregrinos da santidade, nazarenos, Igreja de Cristo, assim chamada, e tudo isso. Eles tiveram de sair disto, apodrecer para se afastarem disto, para aceitar o novo nascimento. Você é sempre chamado louco. Porém, é como Paulo disse quando ele apodreceu para fora do que uma vez alegou. Disse, no caminho que é chamado seita. Essa é a maneira como sirvo ao Deus de nossos pais. No caminho que é chamado seita. Está vendo? Ele tinha aceitado a nova vida que o Antigo Testamento tinha dado nascimento ao Novo. E ele teve de apodrecer para fora do Antigo é simplesmente considerá-lo uma sombra. Para ser... Isso é exatamente onde nós estamos agora.